despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois os meus olhos viram a tua salvação. Uma noite de clássicos, onde Deus se manifestou de uma maneira tão poderosa, tão gloriosa, acalmando o nosso coração, manifestando entre nós, fazendo e operando através de cada um nessa noite, aquilo que talvez o mais íntimo dos nossos sentimentos não consigamos externar, até mesmo para Deus, porque existem certas situações em que a fadiga e a repetição de uma busca, ela acaba trazendo em nós um cansaço muito grande. A mente muitas das vezes ela quer agir, muitas das vezes a mente quer falar algo e o corpo quer dizer outra coisa. Às vezes nós queremos externar um sentimento de felicidade para poder não mostrar talvez aquilo que nós estamos sentindo por dentro. E aí a gente vem para a casa de Deus na expectativa que algo venha acontecer. Da mesma forma que eu entrei aqui nessa noite e subi para orar, eu tive uma resposta de Deus, nitidamente, não só com os louvores, mas quando a igreja se coloca numa condição de ser instrumento, e quem é instrumento se coloca na condição de obedecer a voz de comando do Espírito, o culto se torna diferente. Trazendo a palavra dessa noite, nós vamos ver a apresentação de Jesus Cristo no templo. Recém-nascido, os pais obedecendo o mandamento da lei, em que a criança, o primogênito, deveria ser levado ao templo e ser apresentado a Deus, porque aquela primeira criança, ela deveria ser colocada a serviço de Deus. Eu não sei se nessa noite tem algum primogênito aqui. Eu não sei se você ainda está fugindo de um propósito que Deus tem na sua vida. Eu não sei se a primogenitura ela te impede de alcançar lugares mais altos, porque talvez você não queira ou não acredita na promessa. E aí a gente vai falar de promessa numa noite que é falada de promessas. Os louvores são promessas, os textos são promessas, são revelações de Deus da parte do Senhor. E a gente fica se perguntando, nós estamos no tempo. Talvez muitos aqui tiveram o privilégio de apresentar os seus filhos no templo. E a lei também colocava as mulheres dentro dessa lei, para que ela viesse a ser purificada na antiga lei, para que essa criança ela não viesse a ser talvez assombrada. E às vezes acontece até isso hoje em dia. Apresenta essa criança não está dormindo, essa criança está sendo oprimida, a criança chora, a criança está sempre doente, os pais não trazem a criança para apresentar, e aí passa aquele processo, apresenta a criança e aquilo tudo passa. Essa criança aí, ela pode não ter sido a primeira tua, mas para Deus ela também faz parte dessa seleção de instrumentos que Deus escolheu nesse tempo para ser usado. Aleluia! Jesus, poderoso em obra, grande em milagres, mas deixou uma missão para nós. E essa missão, ela ficou para os primogênitos, para quem é segundo, quem é o terceiro filho.
Os pais ainda têm a missão de ensinar qual é o caminho que a criança deve andar. E Simeão, sacerdote, homem de Deus, justo, a palavra vai dizer, fiel, um judeu extremamente tradicional, ele se colocou na condição de ouvir a voz de Deus. E com o passar do tempo, a gente está na casa de Deus, a gente ainda tem alguns requisitos de medo, de tremor, de meninices nossa, não de comportamental, mas de insegurança. A mesma insegurança quando a gente adolescente se apaixona por uma menina e a gente sente a vontade de ir lá e declarar todo o amor, a paixão a ela e dizer que a gente quer namorar ela e a gente ainda nem sabe o que representa namorar. Não sabe nem o que é um compromisso. Mas no nosso coração, a gente ainda fica com esse medo. O mesmo medo é o medo quando a gente recebe um convite para exercer algo que já foi anunciado por Deus para nossas vidas. A gente já não tem mais 10 anos, 12 anos, 15, 20. E aí a gente já passou daquela fase de tomar leite sustagem, aquele leite preparado para bebezinho. E Deus já não vai mais falar com a gente como se fosse criança. E nos leva para vários, que foi muitas vezes falado aqui, e mesmo sem experiência, nós somos levados aos vales e aos obstáculos da vida, para a gente sair diferente, para a gente crescer, amadurecer, para a gente ter forma, para a gente ter postura, para que a gente possa ser ousado, porque a gente teve experiência com Deus e sabe que podemos fazer coisas impossíveis quando estamos fazendo por fé. Quem anda em fé nunca vai ser compreendido por pessoas comuns. Quem anda em fé nunca vai ser compreendido. Quem anda por fé vai ser criticado. E se a gente ainda se comporta como um menino inseguro, ainda vai ter medo dos levantes que serão colocados à nossa frente, porque alguém não compreendeu. Não compreendeu o secreto, não compreendeu o processo que você passou, não compreendeu a forma que você busca, a maneira que você adora, mas Ele se agradou da maneira que você busca. Ele se agradou da maneira que você passou e ultrapassou os processos que Ele te apresentou na caminhada. Glória a Deus, aleluia. Eu fico imaginando Simeão nesse contexto, porque já de idade muito avançada, vendo a decadência de Israel, ele ainda se colocava de pé. Ele ainda estava ali fazendo a obra dele no templo. Ele ainda era sacerdote. Ele ainda era homem de Deus. Ele ainda tinha temor a Deus. Ele ainda não, ele em nenhum momento se distanciou da convocação que Deus tinha feito para ele. E as lutas, muitas das vezes, faz a gente se apequenar, fazendo a gente se esquecer que a gente é gigante quando a gente está revestido por Deus. Quando a gente está colocado, está vestido com as armaduras celestiais, não tem nada que possa impedir o agir de Deus. Quem impedirá? Também foi louvado assim. Muitas das vezes a gente foge de promessas. E promessas de Deus, muitas das vezes elas vêm acompanhadas de profecias. Deus revela sempre algo que vai acontecer além. E às vezes a gente tem medo daquilo que é anunciado por Deus. Esse homem, esse Senhor, esse servo de Deus, recebeu uma promessa, mas também recebeu a profecia. Recebeu a profecia porque ele ainda esperava a vinda de Cristo.
inquietava que a idade dele chegava. E a promessa que foi feita lá atrás, que o Cristo, enviado por Deus, viria, ainda não estava chegando e a idade dele era avançada, ele tinha medo de morrer. E aí a gente se coloca na mesma situação, porque Deus revela algo sobre a nossa pessoa, Deus fala conosco de coisas que vão acontecer na nossa vida, e às vezes a gente também acha que vai acontecer na hora, daqui a 1 ano, 2 anos. E só que quando Deus fala e quando o culto para, e aquele momento é só nosso, irmãos, é o período que a gente mais vai chorar. É porque Deus prepara algo grande na vida de alguém. E a preparação do terreno para que possa ser levantada uma grande plantação, o chão precisa ser molhado, precisa ser arado. Aquilo que está por cima tem que ir para baixo, e o que está para baixo vai para cima. E o semeador vai lançando a semente na terra, esperar o tempo para que ela venha crescer e o tempo da colheita. Talvez a tua terra está seca. Talvez o culto parou e a revelação foi só para você. Talvez por causa disso tudo, todo mundo te persegue, todo mundo quer te destruir, todo mundo está com ódio de você, teu pai não te entende, a tua mãe não te entende, teu vizinho não te entende, te ameaça, quer te matar, você vai trabalhar e é perseguido, você está na escola e não está entendendo por que tanta perseguição, porque tanta situação está acontecendo, você está caminhando, daqui a pouco o seu pé torce e você rompe um tendão, daqui a pouco você tem que fazer uma cirurgia, e aí você fica com vergonha, lá vai o abençoado do irmão que está te perseguindo dizer, lá, está em prova, lá, não falei para você que não andava na presença de Deus, não, Deus está ali, arando aquela terra, para preparar a nossa plantação. E muitas das vezes as pessoas esquecem que também passaram pelo mesmo processo. Às vezes as pessoas esquecem a maneira que entrou na casa de Deus e como está hoje. Às vezes a gente critica alguém como pode, está andando, está saindo assim desse jeito, e a gente faz coisa pior. Às vezes eu quero reclamar, quero brigar, e às vezes o Espírito Santo fala comigo, até mesmo com as crianças lá de casa, tu fazia coisa pior, cara. E aí eu fico vendo assim, estava falando de algumas coisas e tudo, e a gente vê que, a gente fala que lá fora, a mãe é santa, e os nossos não são. Nós somos sim pais de santos. Os nossos filhos são santos eleitos do Senhor. Você é mãe de uma santa. E você também precisa entender que ela, apesar de ser uma jovem santa, ela precisa aprender a guerrear as lutas dela. As lutas de cada um. Andar e servir, fazer a vontade de Deus não é fácil, irmão. Deus vai te anunciar coisas grandes. Deus vai te chamar para fazer obras maravilhosas. E a gente não consegue nem entender aquilo que Deus está falando para a gente, entregando a revelação. Porque a gente não tem maturidade espiritual nem maturidade de vida. Aí a gente se lembra muitas das vezes do jovem Samuel, porque ele foi levado para morar junto com os sacerdotes. E ele ouviu a voz de Deus falando com ele. Da mesma forma que o ancião Simeão ouviu a voz de Deus falando com ele. Qual é a diferença entre um e o outro? É que um ainda não entendia, não compreendia que era Deus que estava chamando ele. E precisou ser orientado. O velho Simeão, que já esperava a promessa, entendeu e foi ao templo fazer o quê? Exercer a sua função. Que era pegar
e apresentar a Deus. Qual é a sua função que Deus te nomeou? Será que eu e você estamos exercendo a nossa função no reino? Será que essas lutas, a demora do cumprimento das promessas, paralisaram você? Será que as perseguições que o inferno tem feito contra a tua família tem parado? Quantos convites você tem recebido e você tem negado? Quantas vezes o Senhor colocou o teu nome na agenda e não precisou de empresário para fazer isso? Porque em tempos que nós estamos vivendo, para a gente pregar, também precisa de empresário. Para você cantar, precisa de empresário. Precisa receber oferta. E aí? Aí Deus ainda te escolheu ainda como um verdadeiro adorador. Como um obreiro fiel, um obreiro preparado no deserto. Irmão, crente, não é porque ele tem uma plaquinha de diácono, ou ele é presbítero, não, você também é obreiro, irmão. Deus te chamou para a obra de Deus. Ide ao mundo e pregar o evangelho. Isso daqui, às vezes, faz a gente até perder a salvação. Faz a gente perder a salvação. Não acha que estar aqui em cima é bonito, que é agradável, tem um glamour, você ser convidado para pregar numa festividade, você cantar numa festividade, porque você divide muitas coisas, irmão. E o nosso ego, ele é terrível. Entendeu? O nosso ego, ele é terrível. Ele faz a gente esquecer de onde Deus nos tirou, irmão. Faz a gente esquecer a nossa identidade. Eu tenho uma maneira de falar lá em casa que eu falo assim com as crianças. Eu fui criado com isso. Quando tem uma comida assim que me remete à minha infância, eu falo com eles assim, eu fui criado com isso. É aquilo que eu gosto de comer. São lembranças. E qual é a lembrança que te faz dos desertos que você atravessou? Será que só teve coisa ruim, irmão? Fala a verdade, só teve coisa ruim? Quanto maior é a luta, irmãos, maior é a vitória que vem. Ruim é a gente aprender, e não é fácil, é se alegrar chorando. Criar expectativa que tudo vai dar certo, quando você olha e está tudo louco, está tudo estranho. E falar de loucura eu entendo porque eu trabalho com isso, eu convivo com isso o tempo todo. E tem processo que deixa a gente também maluco. Não é porque você está em pecado, não. Não é porque você está desviado, não. É porque a gente não suporta a pressão. A pressão é grande. E aí a gente tem que estar em sinceridade, em oração. Tem que jejuar, irmão. Chegou o teu convite, irmão? Até quando você ainda diz não para a tua chamada? Outro dia desse eu peguei e conversei com Samuel. A gente começa a trabalhar com os adolescentes e vai vendo, né? E aí eu fui para uma saída com eles lá na Matriz. E a primeira vez que a gente dirigiu os adolescentes aqui na igreja, a gente tinha um grupo já indo com os jovens. Já o pessoal mais maduro, mais velho, já ajudava a gente, né? E às vezes a gente se comportava também, às vezes um pouquinho igual criança perturbando, mas eles me ajudavam e era o braço direito, né? Trabalhava muito. E agora tem um grupo que é de juniores vindo, né? Então a gente não teve ainda o tempo ainda de trabalhar com eles, entendeu? As meninas são quietinhas. Rapaz, mas os meninos, eles são uma benção. E eu fico olhando, aí eu fico falando assim, vai lá. Aí eu chamo a atenção deles. Quieto no culto, não fala.
Daqui a pouco tá eu junto com eles, um lado no outro. Sabe? Porque eu me vejo neles. Eu não tinha maldade, irmãos. Eu era criança. Eu aceitei Jesus com 33 anos. E continuei criança no espírito, irmão. Aleluia! Entendeu? Eu continuei criança no espírito, não na atitude. Não na atitude. Não na atitude. Irmão, para, em nome de Jesus, de reter aquilo. Irmãos, eu achei que eu ia ser o eunuco. E o meu processo era para ser eunuco, nada dava certo. Às vezes eu vinha e estava no processo para ser batizado, conheci uma pessoa. O irmão que estava me discipulando, o presbítero Damião, ele vinha e falava assim: Eric, tem que ser Rebeca. E eu não entendia isso, porque nos desertos, alguém falou que você vai primeiro na caminhada. Aí ia, coisa e tal, e eu orava, jejuava. Irmão, eu estou indo para um outro caminho, se você entender a palavra. Estou indo para um outro caminho da mensagem. Eu orava, jejuava e fazia e tal, eu orava: Deus, prepara minha varoa, ele não é culto da família. E aí, às vezes, eu saía com aquela menina, a menina aí manifestava o demônio nela. Eu falei: Jesus, tem misericórdia. Aí eu ia para a igreja. Aí estava na igreja, eu era secretário. Aí, ao invés de a gente trabalhar na secretaria, o presbítero Damião, o culto todo eu saía da igreja 10h30, 11 horas da noite. Por quê? Porque ele estava ministrando na minha vida sobre a Rebeca. E eu não entendia, eu não sabia, eu não compreendia. E aí passava os processos da vida, aí eu deixava de fora, aí conheci outra pessoa, Eric, que precisa ser Rebeca. Eric, Deus já estava anunciando algo para mim, mas eu não entendi. E eu achei que seria no lucro, irmão, porque tudo na igreja que fazia era eu. Eu entrava aí de manhã, orava, abria o trabalho, dirigia a libertação, ajudava o pastor, era líder de jovem, e era lá, já estava com a cabeça branca. Quem ainda é, eu falo às vezes até com o Rafael, eu vejo muitos irmãos aqui, o Jonathan, eu vejo o Rafael, eu me vejo neles. Sabe por quê? Porque eu ficava orando e esperando Deus preparar a minha esposa. Mas às vezes eu errava, porque eu não conseguia esperar. E às vezes aparecia e Deus falava: Eric, é engraçado que Deus falava assim: não se preocupa só com o exterior. Irmão, aparece cada prato. Quando a gente está solteiro, quando a gente quer, e Deus está dando promessa, que a gente acha que aquilo ali é a promessa. Não, isso é coisa boa. A mesma coisa é o carro, a gente tem um carro mais bonito, a gente quer comprar um carro de 30 mil, de 50 mil, de 80 mil, e a gente acha que o nosso não é bom. E acha que é a promessa de Deus. O que eu estou querendo te dizer? Espera. Aleluia. Espera o tempo da promessa. Espera o tempo da promessa. A única coisa que eu posso falar é que, mesmo às vezes errando, tropeçando, fazendo, apanhando, sendo consertado por Deus, chorando, gemendo, eu aprendia muita coisa com Deus nos desertos. Era quando Deus mais levantava alguém para falar comigo. Era quando mais eu apanhava, mas era quando mais Ele me edificava. É quando mais a gente está ali e, meu Deus, está pregando e tudo. Eu estava sentado aqui, Deus, eu estava me lembrando de 10 anos atrás da minha vida sentado aqui, com os louvores, com a palavra, com o que eu estava falando, que eu estava orando, que eu estou buscando, que eu estou passando. E, em determinado momento, a gente tem que abrir mão de nós mesmos. A escolha dos louvores é assim. O louvor, ele muda a palavra, a pregação. Quanto tempo? Já não prego desde janeiro aqui. Já é o último domingo de janeiro. Foi o janeiro profético. Janeiro profético. E eu lembro quando eu cheguei aqui na igreja, tinha muito desse mistério. Eu orava, preparava aquilo tudo. Chegava com o sermão pronto.
Aí eu botava o pé aqui, o sermão mudava. Eu falei, ih, não é isso, e agora, e agora, e agora? Eu nunca tinha pregado aquela palavra. E eu ia lá e ia, pregava, fechava o olho e ia embora, irmão. E Deus agia pela misericórdia dele. Hoje é a mesma coisa. Depois de muito tempo, depois de... A gente está indo para 3 anos aqui, né? Depois de 2 anos, Deus de novo voltou a mudar a palavra. Às vezes Deus também vai calar você. Porque se você não pregar aquilo que Ele quer que você fale, você não vai conseguir. Se você não fazer aquilo que Ele quer que você faça, você não vai conseguir. Você vai entrar no processo. Entendeu? Isso são coisas que não se fala mais na igreja, irmão. Não se fala na pregação. E a gente tem que estudar. Tem que estudar. A gente tem que ter um conhecimento muito grande, tem. Mas o maior conhecimento do cristão ainda é a oração, irmãos. Aleluia. A comunhão e perguntar ao Senhor como é que se faz. Aleluia. Não pense que você entrando numa sala de aula para aprender a conhecer a palavra de Deus, a gente não vai pregar. Eu não estou no intuito nessa noite de querer ser pregador. Eu estou querendo ser, na verdade, só uma voz que possa trazer uma mensagem para você, que durante a semana você possa refletir algo que precisa ser mudado. Aleluia. Uma palavra que venha ser alimento para a semana inteira. Aleluia. Às vezes a gente está nesse período de festa, é bom, a casa fica cheia, a glória de Deus desce, a gente está animado, contagiado. Mas eu não troco um culto desse que a gente teve às vezes por um dia de festa. Sabe por quê? Porque aqui só tem a igreja. A igreja que está sendo alimentada no Espírito. Aleluia. Pelo Espírito do Senhor. E a gente entende, vê que vale a pena esperar o tempo da promessa. Aleluia. Suporta a promessa. Viva a promessa. A promessa é muito mais do que uma chave codificada de um automóvel. A promessa é muito mais do que um saco de cimento para a construção de uma casa. A promessa, aleluia, ela é muito mais do que um telhado que você está pensando em colocar uma janela na sua casa ou na tua varanda, meu irmão. A promessa de Deus, ela é muito maior do que qualquer outra coisa. A promessa é muito maior, até mesmo que a porta do emprego que a gente dá, meu irmão. A promessa, ela é muito maior, sabe por quê? Porque se a gente está no emprego, porque foi oriundo de uma promessa de Deus. E se a porta fechar, tenha certeza que vai haver outra porta aberta por Ele. E essa porta que Deus abre, ninguém vai fechar, só Ele. Só Ele pode fechar. Aleluia. A promessa não impede da gente servir com verdadeiro sentimento de prazer. A promessa nos faz emocionar quando recebemos o convite. A promessa e o desejo de servir nos motiva a continuar, mesmo que aquilo que a gente tanto deseja não aconteça. Você está pegando o microfone e está entregando a alguém. Alguém te chama para louvar e você vai louvar. A promessa, ela faz a gente acreditar que tudo é possível. Aos olhos está dizendo tudo ao contrário. Vai dizer que não vai dar certo, mas a promessa está dentro da gente queimando. A promessa ainda é o combustível e precisa ser o combustível para que a gente possa suportar, ultrapassar as fronteiras. Ei, a promessa, irmãos, a promessa não é coisa boba. Deus não é homem para que minta. Se comporte da maneira correta, se coloque na altura da promessa que Deus tem contigo, se coloque na altura do chamado que Deus tem na tua vida. Não se coloque de forma inferior. Chega de frustração na sua vida. Seja homem de Deus, seja mulher de Deus, no vale ou fora do vale. A promessa te faz te colocar de pé. A promessa de
Mas a gente pode, alabaçuda e labaxéia, ser vencedor, confiando que vai dar certo só por causa da promessa. Ele acreditou na promessa. E a promessa fez ele suportar 80 e poucos anos. A Ana profetiza, viúva, já com seus 80 e poucos anos, também estava no templo. E você está esperando o que para exercer a sua atividade no templo? Qual é a tua atividade? Qual é a atividade? Vai deixar de participar porque a roupa é cara? Vai deixar de Deus teu trabalho para quê? Tu vai passar fome, irmão? Se você quer alcançar coisas altas, você precisa entrar em coisas altas. Se eu te falar que o teto que Deus está preparando para mim e para minha família é uma promessa de 7 anos. São 6 anos de construção. De choro eu não terminei. Mas eu já estou vivendo a promessa. Eu entrei lá, pisei, olhei. A Raquel foi lá, varreu, as crianças passando massa. Eu já estou vivendo a promessa. Glória a Deus! Eu não deixei, irmão, de servir. Se você conhecesse a minha vida, eu acho que você perguntasse como é que ele aguenta, como é que ele aguentou. Aí eu falo para você e eu encerro. Sabe por que, Rafael Jonas e Davi precisa ser Rebeca? Para poder entender o que você passou e caminhar contigo no meio de tudo isso. Para você estar fora de casa, vocês que querem a vida militar, para você ter certeza que ela está guardada ali esperando você voltar. E não tem ninguém tocando naquilo que Deus te deu. Sabe por que tem que ser Rebeca? Para aguentar o tempo dessa promessa. Irmão, não vende a tua promessa. Não desanima porque não está acontecendo. Pelo amor de Deus, é tempo da gente se alegrar com a promessa. A promessa. A promessa. E a promessa. Não esqueça do que ele te prometeu, porque ele é fiel para cumprir. O homem pode até ter te prometido, como foi cantado, irmão, mas quem começou a boa obra, aleluia, ele é fiel, irmão. Espera no Senhor diante da promessa, irmão, mas só fica atento, porque ele vai falar. E quando você vê, você vai fazer igual o Simeão. Você vai fazer igual o irmão Eric falou um dia quando viu a Rebeca dele. Você vai ser minha esposa no primeiro dia que eu vi a Raquel. E o pau quebrou, irmão. O negócio foi estreito, quase que eu perdi a varoa. Mas eu falei pra ela, é você. E está aí comigo até hoje, 6 anos juntos já. A minha promessa está comigo há 6 anos. E eu dentro da secretaria aprendendo as coisas de Deus, andar com homens de Deus, cantando no grupo de varões com os irmãos, porque eu não andava só com menino, irmãos. Tira a camisa de menino e bota a roupa de homem. Enquanto você se comportar com menino, você nunca vai viver coisas de homem. Nunca vai falar como um homem, não vai se comportar como um homem, não vai conquistar coisas maiores que você pode conquistar com Cristo, porque você ainda está com roupa de menino. E eu não estou dizendo disso aqui, repete isso aqui. Eu estou dizendo aqui, ó. Aqui. Confia na promessa, irmão. A promessa te faz ir bem além de onde você espera chegar. Se eu agradeço a oportunidade. Aleluia!